Cheguei! Alô, cheguei. Eu cheguei podcast que está entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, às 5 da tarde. Em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Reserva. Pensou futebol, pensou reserva. E a Mil, o melhor plano do Brasil. O convidado de hoje foi jogador do Fluminense de destaque, jogador do São Paulo. Ele é mineiro, mas ele tem uma história muito grande para contar de futebol no Brasil e no exterior. E ele, recentemente, estava comandando o América que volta a uma competição internacional, a Copa do Brasil. Sidney Moraes, prazer em tê-lo aqui. Prazer todo meu, garotinho. Satisfação enorme poder estar aqui com você. Um cara que a gente tem extrema admiração. Me lembro bem de você na época do Globo Esportivo. A minha primeira convocação na seleção sub-17, eu jogava no São Paulo, ouvia sempre os comentários quando entrava e dando o nome da gente para poder ser selecionado, né, pela CBF naquela altura. Então, uma história enorme de poder estar aqui contigo. Na época que o meu pai era seu fanzaço, ouvia, né, no rádio lá em Minas Gerais, lá em Tuiutaba, aqueles motorrádio bacana, que era um Vasco e Flamengo, era do Roberto Dinamite, o Zico de um lado. Então, era outra época, era outra né? época. Mas você começou no São Paulo, né? Foi na base do São Paulo? Comecei no São Paulo. Quem que te levou para lá? Foi um amigo de Tuiutaba, né, lá de Minas, o Charles, jogava no Juvenil de São Paulo. E aí me chamou para fazer um teste, eu fiz o teste, né, estava com 12 anos. 12 anos. Jogava futebol de salão? Jogava futebol de salão, jogava futebol no clube, no Tuiutaba Clube, lá em Tuiutaba, né? Meu pai muito apaixonado em futebol, meu pai sempre me incentivou muito nesse aspecto, jogava jogos estudantis, enfim. Tinha uma participação muito boa em relação ao esporte. E acabei indo, passei no teste, depois no ano seguinte, em janeiro, né, me mudei a São Paulo. Fui morar ali no Portão 4, no Morumbi, né, debaixo da arquibancada, junto com várias pessoas, vários jogadores daquela altura, né, da minha geração, né, Denilson Show, Fabiano, o Álvaro, tem Fábio Aurélio, França, Edmilson, então vários jogadores naquela época. E fiquei durante 10 anos no São Paulo, né, garotinho, né? Foi ali que... Sempre como meio-campo? Sempre como meio-campo. Era mais ofensivo na base, no infantil, no juvenil, né? Jogava como camisa 10, até na seleção juvenil, principalmente no Sul-Americano que nós jogamos, né? Na Colômbia, inclusive, era 7,5 após agosto e 7,7, né? O Ronaldo Fenômeno começou a destacar nessa seleção, que ele era do São Cristóvão, e o técnico da seleção na época era Humberto Redes, do Botafogo. Conheci o Humberto Redes, lógico, né? Como jogador, inclusive. E como jogador, inclusive. Então, convocou, a gente foi naquele Sul-Americano e jogava como camisa 10, como meia. Aí depois eu voltei ao São Paulo e o Gilberto Sorriso, lembra? O lateral esquerdo do Santos, era o técnico do juvenil. E eu era mais novo, um ano, né? Porque antigamente você tinha infantil 14, 15, juvenil 16, 17, junior 18, 19 e 20. Então eu subi ao juvenil e eu tinha, na verdade, 16 anos, né? 7, 7, mas o ano que era de jogar, que a maioria jogava, os mais experientes, que era 7,5. O Gilberto me chamou e falou: eu quero colocar você como segundo volante e ver se você vai adaptar, se aceita jogar nessa função. Eu falei, na hora, se é para ser titular de um ano a mais, por que não? E comecei a jogar como segundo homem de meio, segundo volante. Foi naquela época que a gente tinha, taticamente, mudou, né? O Parreira começou a mudar o sistema tático, que antigamente jogava o que está jogando hoje, né? No 4-3-3, um volante, 2 meias e jogava com 3 atacantes. Começou a jogar diferente, né? Às vezes com 2 volantes, né? E 2 meias, fazendo um quadrado no meio. Então era importante, ele queria que eu fosse o segundo homem do meio. E aí me adaptei, comecei a jogar e rapidamente já estava nos juniores com 17 anos. Quando o Dario Pereira era o treinador dos juniores, me chamou e aí passei a jogar nos juniores. E com 18 anos tive a oportunidade de estrear na equipe principal do São Paulo jogando nessa função. Você falou aí da sua geração, jogadores como Denilson Show, Roberto Dinamite, o Zico, teu pai acompanhando. O futebol de hoje caiu em matéria de valores individuais? Muito, muito. Eu acho que
A gente está pecando muito, principalmente na base. Eu tenho É isso que eu queria tocar. eu tenho uma opinião em relação a isso, meio até certo ponto polêmica, alguns não podem concordar, mas o que eu vejo, garotinho, é que antes a gente tinha uma preocupação com a base em formar o jogador, né? Eu, particularmente, o São Paulo, que era o exemplo de clube formador, naquela altura o São Paulo, né? A gente sabe que o São Paulo foi muito forte na base, investia muito na base, mas a gente se acredita que nós treinávamos num campo chamado Rebouças, ao lado do Morumbi, de terra, terrão brabo. E fazíamos muitos treinamentos também na arquibancada, que é o que chamava-se de paredão. E muito treino com O bolinha de que era o borracha. treino na arquibancada? O que era o treino na arquibancada? Era um paredão onde você pegava a bola e fazia aquele treino, chutava no paredão, ela vinha, agora vai quicar uma vez e você vai tocar de novo. Direita, esquerda. Daqui a pouco tu joga ela no Quando paredão. o cara era volta... destro, tinha que trabalhar mais Isso. a E esquerda. coordenação motora ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que você jogava uma com a direita, na próxima era a esquerda, depois a direita. Então, Hoje não existe mais e isso. você invertia, e você trabalhava ali a parte técnica. Jogava também, dominava na coxa com a esquerda, tocava com a direita. Na próxima, dominava na coxa com a direita e tocava com a esquerda. Então, o que a gente tinha nessa altura? Tinha muito trabalho técnico. A gente tinha muito trabalho com ex-jogadores que jogaram, que às vezes não tinha dinâmica, o conhecimento da escola, da formação como educador físico, mas tinha a prática, que é fundamental na hora de corrigir o atleta em formação. Então, isso ajudava muito quando o cara levava você para trabalhar, por exemplo, no campo de terra, lá onde a gente treinava. O Muricy tinha uma Paraty preta. Ia no portão 1, abria o porta-mala da Paraty, colocava um saco de bola, naquele saco de bola colocava, às vezes colocava a água, colocava tudo com o massagista, ia e levava isso tudo para a gente treinar, que a gente ia na Kombi para fazer esse tipo de Você treinamento. era treinador na A base. base do São Paulo também. Então, o São Paulo formou, além de vários técnicos que viraram... Chegou a pegar o Tele Santana? No finalzinho, que foi a minha estreia. Depois o Muricy era o treinador do Aspirantes, né? Aquele Aspirantes que tinha os jogos a 1h45. A gente foi Preliminares, campeão. Preliminar, a gente foi campeão também dos Aspirantes. E o Muricy assumindo com o Tele saindo. Né? Meu primeiro jogo joguei num torneio chamado Rei Dadá, que foi lá em Uberlândia, Atlético Cruzeiro, Uberlândia e São Paulo. E o Muricy, que foi o técnico, nós fomos campeões. Torneio chamado Torneio Rei Dadá, em homenagem ao Dario, né? Então, assim, eu acho que a formação, garotinha, ela perdeu um pouco. O que eu quero dizer com isso? Que hoje você tem muitos campeonatos. Muitos vão dizer, mas o campeonato ele evolui o jogador. Ele evolui em certo ponto. Mas o treinamento, na minha concepção, é o que melhora, é o que lapida o jogador. Aprimora. Aprimora. Mas eu já ouvi opiniões semelhantes afirmando o seguinte, olha aqui, o grande problema hoje é que o treinador da Sub-17, um exemplo, ele está preocupado em conquistar título e não de formar jogadores. Por quê? É verdade isso? É verdade. Por quê? Porque virou, né? Hoje mudou completamente tanto a parte administrativa como no campo. Então, o cara está te julgando. Antigamente, no meu modo de ver, todos queriam ganhar. Mas se não ganhasse, o mais importante era você formar. Era você fazer com que a sua equipe profissional tivesse um aproveitamento de formação de jogador, para aproveitar aqueles jogadores na equipe principal. Hoje, o técnico já vai sabendo que o resultado também está no pacote. E aí vem a condição de vida dele, que ele também quer manter o emprego para poder sustentar a sua família. Exatamente. Então, é uma situação que ela é muito complicada. Isso cabe ao dirigente. O que resta para a gente é ter um dirigente com personalidade, um cara que tem visão, que é o que o Palmeiras anda fazendo com o João Paulo, que foi um cara que jogou no Vitória, que começou no Vitória, que o Vitória antigamente, na minha geração, e antigamente numa geração anterior, formava muito jogador. O Vitória, mesmo sendo da Bahia, era um dos clubes que não deixava de colocar jogadores na seleção de base. E formou vários jogadores, porque tinha um rapaz lá chamado Mota, que entendia muito do babado, que entendia muito dos jogadores, que fazia o trabalho diferenciado na base do Vitória. E o João Paulo vem executando isso no Palmeiras. E o Palmeiras tem revelado muitos jogadores. Porque antigamente
na minha geração falando, né? Antes não, o Palmeiras também revelou grandes jogadores, principalmente goleiros, mas não tinha na minha geração uma formação muito boa da equipe do Palmeiras. Então eles mudaram, devido ao João Paulo, o entendimento desse processo para fazer com que o Palmeiras também revelasse jogadores e aproveitasse no time profissional. Agora, você não acha que hoje o jogador, muito cedo, sob orientação de empresário, de repente ele está saindo da vitrine, está indo até para fora do Brasil? Aconteceu muito, mudou muito. Antigamente a gente tinha, o meu sonho qual era? Não era nem a parte financeira, eu queria mostrar para o meu pai e para minha mãe que eu ir para a cidade, né? Eu sou de Tuiutaba, em Minas Gerais, uma cidade de 100 mil habitantes, 150 mil habitantes. Eu queria mostrar a minha capacidade e falar assim, poxa, pai, valeu o que o senhor me incentivou para poder me confiar em mim, para eu poder ser um jogador. Eu queria mostrar para ele, falei, um dia o senhor vai me ver na televisão jogando. Qual foi o dia que ele teve maior felicidade dos filhão Sidney como jogador? O dia que eu fui convocado para a seleção, de falar que eu tinha sido convocado. Uma das minhas emoções foi essa que eu falei aqui, né, do Globo Esportivo na época, de ouvir o seu nome. Poxa, seleção brasileira, o que é isso? Então, assim, e ter jogado profissionalmente. Então, assim, nós queríamos isso. Depois vinha o dinheiro, vinha outras coisas. Né? Hoje mudou muito, lógico. Hoje tem pai de jogadores na base que ele quer ser mais protagonista do que o próprio jogador. A gente vê isso e a gente vê que é uma situação de vida hoje. Né? Tem muitos pais, não são todos, claro, mas muitos pais querem aposentar através dos filhos. Então, a gente vê uma situação totalmente diferente. E o mundo também dos empresários cresceu muito, né, garotinho, nesse processo todo. Por quê? Porque o empresário, ele está na dele, ele tem que fazer negócio, ele tem que ter comissão, ele vive disso, ele investiu nisso, então ele quer fazer negócio. E qual é o negócio mais vantajoso para o empresário? É colocar os jogadores, independente da idade, independente do momento, é colocar os caras fora do país, porque a moeda é outra. Depois ganha traz na volta também. Então, quanto mais negócio para o empresário, melhor para ele. O jogador sonha também hoje em ser negociado, por quê? Porque quer ter uma vida estável, uma realidade, dar logo uma pancada para ganhar uma grana bacana, para fazer sua vida, e aí fica confortável para todo mundo, né? E o futebol mudou bastante em relação a isso. O Sidney, meio campo, foi volante do Fluminense. Daqui a pouquinho ele vai contar como é que ele veio parar no Fluminense, ele mineirinho, que começou no São Paulo Futebol Clube. Agora eu tenho recado da Amil, o melhor plano de saúde do Brasil. Hoje eu tenho um recado para você, empresário. Sabia que um bom plano de saúde é o benefício que os funcionários mais valorizam e que esse é o maior custo para a sua empresa? Por isso, é importante pesquisar bem o plano de saúde que você vai contratar. A Amil tem 47 anos de história e quase 6 milhões de clientes, cuidando de mais de 300 mil empresas de um jeito que nenhuma seguradora consegue. Porque a Amil nasceu para cuidar e tem a maior e melhor rede de médicos, laboratórios e hospitais do país. E o mais importante, a Amil tem um modelo de gestão que garante o melhor controle do custo médico. E isso possibilita reajustes bem menores na hora da renovação do seu contrato. Então, meu amigo, aqui vai um desafio. Não contrate ou renove o plano da sua empresa sem consultar a Amil. Compare. Tenho certeza que você vai escolher a Amil, o melhor plano de saúde do Brasil. E tem filminho na telinha. O plano de saúde é o benefício que os funcionários mais valorizam e é o maior custo para o empresário. Por isso é importante pesquisar bem. A Amil tem o melhor controle do custo médico, possibilitando reajustes bem menores. E cuida de um jeito que nenhuma seguradora consegue. Não é à toa que mais de 300 mil empresas escolheram a Amil. Então aqui vai um desafio. Não contrate ou renove o seu plano sem consultar a Amil. Quem compara escolhe o melhor plano do Brasil. Meu caro Sidney, em 19 de novembro de 69, eu era repórter da Rádio Globo, Valdir Amaral transmitindo, Vasco Santos, e o Pelé fez o 1000º gol. Eu estava no gramado, atrás do gol à esquerda, onde o Pelé marcou o gol 1000. E ainda em São Januário, eu transmitindo aí já, o Romário faz o gol Pelé. 1000.
por esse trecho de carreira do garotinho, entre o gol mil do Pelé e o gol mil do Romário, tem um paixão pelo rádio, para você curtir algumas memórias afetivas da história do futebol, e tenho certeza que você vai relembrar algumas delas com passagens marcantes, algumas até presenciais, do Sidney jogando pelo Fluminense. Como eu disse, que honra poder receber esse elogio, com o maior prazer. Muito obrigado mesmo pela... Como é que você veio pintar no Fluminense? Então, eu fui do São Foi o único clube carioca que você jogou? Foi o único carioca que eu joguei. Na verdade, garotinho, eu estava no São Paulo em 99, né? E aí em 2000. E aí machuquei o joelho numa convocação do Vanderlei Luxemburgo para Olimpíadas de Sydney na Austrália, né? Aí num jogo lá contra a Barbarense em Santa Bárbara, eu tive a infelicidade de apresentar na segunda-feira aqui em Teresópolis. E tive essa lesão no joelho, enfim, fui cortado da seleção, tive que ficar 6, 7 meses parado com essa recuperação. E aí fez aquela recuperação no São Paulo. E aí apareceu a oportunidade de ir ao Sport Recife. E foi lá no Sport que eu joguei, que eu me voltei a jogar novamente, e a gente fez um ano brilhante. Recuperou completamente? Recuperei completamente e fiz uma campanha muito bacana lá. Nós fomos campeão pernambucano da Copa do Nordeste. O Leão foi para a seleção devido a esse momento nosso do esporte, que é aquilo ali que a gente destacou, foi a semifinal do Brasileiro. E foi vice-campeão também daquela Copa dos Campeões, né, da Libertadores que teve no Nordeste lá. E aí o Oswaldo de Oliveira, acompanhando, foi aonde foi atrás e me convidou para vir para o Fluminense devido a esse trabalho no esporte naquela altura, em 2000. Aí vim para o Fluminense, cheguei aqui no início de 2001 também, um trabalho excepcional, né? Um time tradicional igual o Fluminense, Rio de Janeiro. Um sonho também que eu queria, sempre tive essa expectativa, falava, o Rio de Janeiro tem minha cara, o estilo que eu jogo, né, um jogador mais técnico, jogando no Maracanã, porque em São Paulo é mais pegado, é um futebol diferente, principalmente o Campeonato Paulista, mais duro. O Campeonato Carioca tem aquele charme, tem o Maracanã, por ser maior um pouquinho, né, vamos dizer assim, em todos os aspectos, joga e deixa jogar. Então aquilo me enchia os olhos, eu falava assim, né, uma época eu quero jogar no Rio de Janeiro. Então vim amarradão, vim querendo me destacar mesmo no Fluminense, e foi uma oportunidade única, uma torcida espetacular, uma torcida charmosa, um clube tradicional demais, né? Laranjeiras, para mim, foi um charme, um clube que eu me adaptei muito bem, e posso dizer que tive o prazer de vestir a camisa do Fluminense e ser campeão carioca com o Fluminense, que é o mais importante. E você pegou uma época que esses clubes não tinham centro de treinamento como tem hoje, com estruturas muito semelhantes aos melhores clubes da Europa, né? Eu peguei em São Paulo, né? O São Paulo sempre teve, mas o Fluminense com certeza ficou a desejar. Era comum o treinador reclamar, esse gramado da Laranjeira, né? Não, o gramado, se treinasse muito, ficava ruim, mas o mais, não era nem isso, o que era mais que eles ficavam mais preocupados, e nós também. Por exemplo, a maioria morava na Barra da Tijuca. Por exemplo, o Fernando Diniz também morava na Barra da Tijuca, muitas vezes foi comigo no carro para a gente treinar em Laranjeira. E quando, por exemplo, o Oswaldo de Oliveira ou o Joel Santana, que foram os técnicos, o Renato Gaúcho, ia marcar um treino 2 períodos. E na Laranjeira não tem onde você descansar. Então, para você acabar um treino pela manhã, voltar à Barra para depois voltar, você vai ficar o tempo todo no caminho. Na verdade, tu nem almoça direito, nem descansa. E muitas vezes, eu me lembro bem, a gente ficava no estacionamento, ligava o carro, ligava o ar-condicionado, deitava o banco e dormia ali mesmo. 40 minutos, 1 hora na Laranjeira atrás do gol, para poder descansar um pouco. Claro que as pernas não ficavam, né, numa posição legal, mas a gente fazia isso, porque era o caminho, era o que tinha, e para poder treinar à tarde. Então, isso foi uma coisa que melhorou, né, principalmente no Fluminense, que hoje tem um centro de treinamento espetacular, claro que está melhorando, que precisa, mas o Fluminense foi um marco, né, em poder fazer aquele trabalho que nós fizemos, fora o grupo de trabalho, o Oswaldo, como eu disse, né, o Joel Santana, o próprio Renato Gaúcho, que foram os técnicos na altura, e o grupo de jogadores que tinha uma equipe muito bacana e que a gente conseguiu muito êxito, principalmente nesses três anos que eu tive ali no Fluminense. Você falou do Sidney como jogador. O Sidney Moraes, que a gente até pouco tempo era treinador do América
E o América vai disputar uma Copa do Brasil, ou seja, voltando a uma competição nacional, fazendo o Romário sorrir e tudo mais. Por que você largou o América? Explica Eu aí. tive, na verdade, o Romário me chamou, né? Joguei com o Romário no Fluminense, né? Tive a honra de jogar com um craque igual o Romário, a gente sabe que é muito diferente. Então, assim, ele me convidou para poder vir. Foi o primeiro a participar desse Cheguei aqui. Foi o Foi o primeiro? Baixinho. O Foi. Baixinho é diferenciado. Então, assim, me convidou, eu vim para o América, né? Na fase final do Campeonato Carioca, da A2, o América não vivia um bom momento. A gente conseguiu o objetivo, mas na última rodada eu estava em campo e aí acabei sentindo uma dor abdominal, fui ao médico e tive que fazer uma cirurgia de apêndice De emergência. emergência, né? E, então foi uma cirurgia meio complicada, porque supurou um pouquinho, eu tive que ficar 13 dias no hospital para recuperação, mas graças a Deus deu tudo certo e me recuperei bem. E o Baixo foi lá me visitar, falou comigo, e aí, vai voltar para a Copa Rio? Né? Eu tinha classificado o time da primeira fase para a segunda da Copa Rio, mas o médico me deixou de repouso mais alguns dias e eu disse a ele que não daria para ficar, até porque não ia ser a mesma coisa, não poderia participar de um treinamento, não poderia bater numa bola. Então, para não estar legal e para não fazer bem feito, isso não é comigo. Então, a gente tem que estar 100% para poder fazer o melhor dentro do campo. E treinador, o importante é ter saúde. Quem foi o treinador que mais te impressionou e que você valorizaria mais hoje? Garotinho, é difícil você colocar um treinador, porque assim, eu tive Cada um tem uma característica. Eu tive vários treinadores e posso dizer que eu tive os melhores treinadores do país, né? Por exemplo, o Leão é um cara de liderança espetacular, firmeza, gosta de trabalhador, um cara de personalidade, né? Que trabalha muito e foi um cara excepcional comigo. Muitos falam do Leão, mas eu não tenho absolutamente nada para falar com ele, pelo contrário. Adorei ele, um cara que trabalhou comigo no esporte, mas é um cara sensacional. O Renato Gaúcho, o ambiente, a leveza que ele consegue levar os jogadores, a tranquilidade que ele dá para os jogadores, isso é espetacular da parte dele. O Joel, a parte tática também entendia bastante, por mais que muitos diziam a leitura do jogo, né? A leitura do jogo, diziam que o Joel era um cara brincalhão, fanfarrão e tal, discordo completamente. Nelsinho Batista, excepcional técnico, com uma qualidade tática extraordinária. Foi um dos caras que hoje, né, dizem que mudou, que o futebol ficou moderno. Mas lá em 97, ele já fazia campo reduzido, treinamento reduzido, né, no São Paulo com a gente. Então, um cara que tem uma leitura, uma liderança também espetacular. Aí vem Levi Coupe, aí vem Dario Pereira, aí vem Muricy Ramalho, né, que conhece bem também, o Muricy também. Tive até o Mário Sérgio Pontes de Paiva, Mário Sérgio, que jogou muito, que foi comentarista, que passou pelo São Paulo também, que infelizmente nos deixou. Mas são vários outros que eu tive, por exemplo, o Luiz Castro, né, que é o português, que foi meu técnico em Portugal, que eu trabalhei com o Luiz Castro, que é um cara que é trabalhador, que conhece muito também. Você diria que pegou um pouquinho de cada um deles? A gente procura, né? Para poder pegar um pouquinho de cada um deles, mas é importante também você ter tua linha e a tua personalidade, aquilo que você acredita. Agora, por que o mercado internacional hoje não tem treinadores brasileiros como tinha alguns anos atrás? E você hoje dá uma levantada, é português, é espanhol, até na Inglaterra você vê de montão. A que você atribui isso? Garotinho, são coisas que aconteceram com o técnico brasileiro. Por exemplo, uma das coisas que trava muito o técnico brasileiro é a licença Pro da UEFA. Né? O Brasil começou a falar, a fazer as licenças no Brasil. Eu tenho a licença A, tenho a licença Pro do Brasil, mas ela não vale na Europa. Então, isso dificultou muito. Os caras fecharam, né, para poder fazer as licenças. E isso dificultou muito para o brasileiro, que hoje é necessário você ter essas licenças para dirigir qualquer time no mundo, na Europa. Então, comecei a fazer a licença quando jogava em Portugal, a licença C da UEFA, mas depois eu fui jogar na Arábia Saudita e eu tive que travar, não deu tempo de eu terminar. Era muito mais fácil. Um dia desse eu estava conversando com o Antônio Salvador, que é o presidente do Braga, em relação a isso. Em Portugal, me parece, não sei se mudou, mas para você fazer a licença
em Portugal, chegar na licença Pro, vai ser mais ou menos 9 anos para você ter essa licença. É muito Então, é tempo. muito tempo. Então, os caras dificultaram para quê? Para não entrar estrangeiros. Os caras foram inteligentes? Foram. Quem deu mole em tudo isso? Nós. Por quê? Porque em alguns momentos você tem que ter a licença hoje que é válida no Brasil, mas os caras vêm de lá para cá, às vezes não tem a licença, arrumam um jeitinho e os caras estão na beira do campo para dirigir. E depois vão dando um jeito. Então é uma coisa que não foi muito bacana em relação a isso, né? Para ter o equilíbrio, eu acho que tinha que ser um equilíbrio. O que pode ir lá tem que ser aqui. Claro que a preparação é importante, que a gente tem que estudar, que a gente tem que ir para a sala de aula sim, em alguns momentos, né? Para poder conseguir a equivalência nesse sentido. Mas eu acho que a gente foi muito prejudicado em relação a isso. Essa exigência. Sidney Moraes, ex-treinador, ex-jogador, um cara contando a história, a vivência dentro do futebol. Desde 2004, a reserva vem transformando a moda masculina aqui no Brasil. Única marca brasileira na lista das mais inovadoras do mundo, segundo a Fast Company. A reserva combina estilo, tecnologia e impacto positivo com certificações que comprovam esse compromisso. Hoje também está em campo, vestindo com orgulho 10 grandes times do futebol brasileiro. Com mais de 180 lojas e presença em todo o país, é só acessar e entrar usereserva.com. Visite e veja de perto que está movimentando a moda masculina. Reserva. Pensou futebol, pensou reserva. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, que fica no Le Monde, na Avenida das Américas, 3500. Você chega de carro, entrega o carro para os homens de preto, o Rômulo, o Leandro, o Humberto, o Augusto, o Reis, todo mundo segura e a Iracema Pereira lá em cima monitorando tudo no Prime Park. Aí pega o elevador, chega aqui no quarto andar, encontra o melhor estúdio, melhor luz e a melhor equipe, Abner, Luiz, o Ariel, o Marquinho coordenando DVD no Scott e o Beto Guimarães garantindo que você trazendo para cá, está trazendo o melhor podcast do Brasil. Sidney, tem um novo projeto de vida, não tem? Sempre tem, né? Acho que a gente tem que estar se preparando a cada dia, né, garotinho? Eu sou um cara que não fico parado enquanto não estou atuando como treinador. Acho que a gente tem que estar sempre buscando coisas novas, se aprimorando em todos os sentidos, tendo mais conhecimento, e eu estou fazendo isso. Você se formou em jornalismo? Formei. Aonde foi? Eu formei na Estácio, né, nesse período como treinador. Comecei a deslumbrar e pensar em outras alternativas, né? Estou fazendo até uma pós-graduação também em jornalismo esportivo, estou um MBA também, procurando aprender um pouquinho. Eu acho que a gente tem que... Vamos ter você como coleguinha, comentarista? Não sei, de repente, se tiver uma oportunidade, quem sabe, né? Né? Acho que a gente tem que estar aberto a todas as possibilidades. Mas isso significa que você deixou de lado a carreira de treinador? Não. Eu acho que eu quis fazer... Eu quero, garotinho, assim, a ideia foi fazer alguma coisa paralela, porque quando você não está trabalhando, né, você está em casa. E ficar em casa sem fazer nada, eu acho que é muito ruim para a gente. Então... Um certo dia lá, me deu uma louca lá, eu falei, não, eu vou me preparar no outro aspecto, porque quem sabe um dia possa acontecer. Já tive uma oportunidade de comentar muitos anos atrás, quando parei de jogar com Gustavo Villani, na Rádio Globo em São Paulo, alguns jogos da Portuguesa, na época na Série C, mas depois o caminho me levou para ser técnico, né? Quando eu comecei, foi um convite do presidente do Boa, Rony Moraes, para ser jogador e depois assumir a equipe no Campeonato Mineiro da primeira divisão. E de lá para cá me tornei técnico, né? E estou até hoje. Mas essas outras coisas me levam a fazer a coisa no caminho certo. Eu não acredito muito, né, em ser comentarista, às vezes, só o fato de ter jogado e o fato de ser técnico. Eu acho que quanto mais aprendizado e vivência, melhor para a gente. Então, me preparei nesse aspecto e vamos levando... ver o que a vida nos traz pela frente e as oportunidades, com certeza, vão aparecer. Agora, como jogador, como treinador, você tem uma experiência internacional, viveu fora do país durante muitos anos.
Por que países você passou? Joguei em Portugal 6 anos, né? Joguei na Arábia Saudita e joguei nos Emirados Árabes também. Joguei no Al Khalid na Arábia Saudita, joguei no Al Wahda nos Emirados, em Abu Dhabi, e no Calba também, e nos Emirados Árabes. Então, tive essa oportunidade em Portugal. Passei pelo Braga, pelo Penafiel, pela Trofense, joguei muito tempo, tive muitas oportunidades em Portugal. Esses técnicos aí portugueses que estão hoje, né? O Abel Ferreira, por exemplo, jogamos juntos no Braga. O Arthur Jorge, que teve no Botafogo, também jogamos juntos, né? O Luiz Castro foi meu técnico também em Portugal. O Josualdo Ferreira também, que teve no Santos no começo, né? Esses portugueses todos, qual é que é o diferenciado? Eu acho que hoje não, né? Na altura que ele veio para cá, né, ele não estava tão preparado, que é o Abel, que estava iniciando a sua carreira, né? Tinha pouco tempo de experiência como técnico, era o Luiz Castro. Mas hoje, disparado, o Abel Ferreira está na frente, é um cara que conseguiu impor sua forma, sua ele confiança. passa para a gente uma ideia muito semelhante ao Jorge Jesus, que é aquela de intensividade no trabalho, no treinamento, muito trabalho. É isso mesmo? Eu acho que ele é intenso. Eu acho assim, eu acho que o Abel vai ser muito mais do que o Jorge Jesus. Muito mais. Ele está muito na frente do Jorge Jesus. Eu conheço a história do Jesus. O Jesus é um cara trabalhador, é um cara que rodou muito Portugal nos clubes inferiores para depois, e já não com uma teve idade projeção. avançada, não teve projeção. Eu jogava contra ele em Portugal, ele em outras equipes. Naval, enfim, outras equipes lá num porte menor que ele dirigiu. Aí depois ele teve uma oportunidade no Braga, aonde ele fez um trabalho muito bom, que teve uma sequência, e depois foi para o Benfica, onde ele ficou 4 ou 5 anos, foi aonde ele levantou a moral dele para ser conhecido, se projetar, principalmente como um técnico de ponta, vamos dizer assim, em Portugal. E aí veio o Brasil, pegou uma oportunidade muito boa, que foi um Flamengo, não só um Flamengo com grana, um Flamengo que tinha jogadores que passaram pela Europa, que tinham um entendimento do que é um europeu trabalhando. No quesito, ficar no banco ou não, eu vou manter minha postura para poder levar o trabalho, que o mais importante é o resultado. Por quê? Porque você se lembra muito bem disso, e eu vivi em grupo de trabalho, eu mesmo fui assim. Eu não aceitava, às vezes, ficar no banco, e às vezes no banco ficava com biquinho, às vezes no banco ficava com um jeitinho horrível de ser e tal, não sei o quê, fazendo uma coisa que não era bacana para o grupo de trabalho. Então, o brasileiro, ele não tinha muito essa postura e essa conduta. E ele o europeu tem uma postura Tem uma diferente. postura totalmente diferente. Então, foi muito mais fácil para o Jorge Jesus, Diego, pegar os jogadores que já tinham passado pela Europa, que já entenderam esse processo da vivência lá fora e estavam no Brasil. E os caras se juntaram, abraçaram a causa. Claro que teve dificuldade pelo jeitão dele, né, de cobrança, de intensidade, de jeito de treino, com a organização, porque os europeus não é que são muito melhores que o brasileiro, que são melhores, eles são mais organizados do que os técnicos brasileiros em alguns sentidos. A organização dos caras, elas são muito boas. Então, ele conseguiu fazer esse trabalho. Contrapartida, nós temos o Abel. O Abel era técnico do Braga. A gente falava direto, e ele sempre que queria contratar um jogador brasileiro, na altura eu estava como técnico na Série B, geralmente contratava um jogador com menor valor, né? Então ligava para pegar informação dos jogadores da Série B. Então, ele é um cara que começou ali, né? Que fez o trabalho dele, depois foi para a Grécia, e aí os caras confiaram nele e trouxeram um cara jovem para o Palmeiras, que no momento que veio ao Brasil não estava à altura do Palmeiras pela grandeza que o Palmeiras é. Essa é a verdade. Mas depois, com a confiança, com o trabalho, ressaltar também os dirigentes do Palmeiras, né? Porque confiaram, mantiveram no momento que às vezes não estava tão bom, a confiança no trabalho. E a tranquilidade que a presidente tem dado hoje, a ele. Né? Hoje, com a Leila nem se fala. Eu estou falando de quando chegou, que foi o Nobre, não foi? O Nobre não, acho que foi o outro, o Giliotti, não sei. Foi o outro presidente que manteve, que conseguiu nos momentos adversos, porque realmente ele não tinha títulos, né? Então, assim, ele veio... Foi uma aposta. E aí a Leila é fora do normal, né? Uma presidente que é convicta no que faz. Quando a coisa está começando a ficar ruim, ela põe a cara na frente, vai lá e fala, verdade, vou renovar mais 2 anos, comigo ele vai trabalhar, se ele quiser ele vai ficar aqui até quando terminar o meu mandato.
Então, isso dá uma segurança para ele, dá uma segurança, né, para os jogadores também, que tem um cara ali que está fazendo o trabalho e que não vai sair. Então, os jogadores, aqueles que estão mais ou menos, vão ter que, ó, o homem está firme, a presidente não vai demitir, o homem não vai cair, e a gente vai ter que trabalhar mesmo para dar a volta junto com ele. Então, é bacana. Então, o Abel é um cara que tem sua forma de jogar. Quando ele veio ao Brasil, deu uma entrevista e disse: o Abel não vai ser um técnico que vai encher os olhos com um time bonito que se joga para encher os olhos do torcedor. E olha que o Palmeiras vendeu o Endrick, vendeu o Isso. Estevão e refez de novo. E o modelo de jogo continua mesmo. Mas o que ele faz? Ele é um cara que a intensidade é primordial no sistema de jogo dele. Agora ele está contratando jogadores importantes, que o aval é dele, porque a característica dos caras que vêm tem que enquadrar no sistema de jogo que ele tem, porque é muita intensidade. O Abel tem jogos que ele joga, ou a maioria joga com marcação individual. Eu já joguei assim. Quando eu estava no Icasa, lá em Juazeiro, eu jogava com marcação individual o campo todo. Então, o Cuca joga muito assim agora. Estava jogando no Atlético assim. Então, isso requer um treinamento diferenciado, porque o jogador tem que ter uma adaptação. Melhor condicionamento físico também. E o entendimento do processo, que não é para qualquer um. Então, não adianta ele contratar um jogador, vamos dar um exemplo, um craque, o Arrascaeta hoje do Flamengo, para jogar nesse sistema. A não ser que ele coloque ele lá na frente para pegar os dois zagueiros só, livre, e aí não tem tanta função tática defensivamente para poder fazer a coisa acontecer. Então, isso é uma coisa. Agora, ele escolhe os jogadores com essas características e isso é fundamental no trabalho dele. E por isso a gente vê um Palmeiras cada vez mais forte, principalmente nessas competições, como a Libertadores. E tem a melhor campanha, inclusive, da Libertadores. Você está acreditando numa final Palmeiras e Flamengo? Poderia. Acho que o Flamengo não vem jogando bem. Acho que o Flamengo poderia jogar mais. No jogo de ontem foi um exemplo. No jogo de ontem foi um exemplo. Deu sorte, na minha opinião, porque pouco produziu, embora teve as duas oportunidades no início do jogo, mas se tratando do Flamengo, se tratando da equipe que o Flamengo tem, né, com um adversário que, na minha opinião, tecnicamente é muito abaixo. Fraco. Embora eu já joguei Supercopa da Libertadores contra time argentinos. São times competitivos, São né? times competitivos. Jogar lá é muito difícil, o torcedor vai. A gente sabe que isso pesa, por mais que os jogadores do Flamengo tenham experiência, mas pesa bastante, influencia no jogo. Mas eu acho que o Flamengo pouco produziu pelo aquilo que o Flamengo representa e pelos jogadores que tem. Olha, eu sou do tempo que o América e o Bangu dividiam torcida no Maracanã com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo, com o Vasco. Até me lembro que em 84, quando eu voltei para a Rádio Globo, eu fui fazer um Vasco e América num domingo. Metade do Maracanã era América, metade era Vasco. Você acha que ainda há possibilidade? O Romário, baixinho, presidente do América, o Bangu está se reformulando. Esses dois times voltarem a ser grandes? Pô, garotinho, eu também sou apaixonado, né? E sei a história dos dois. Eu acho que tinha que ser, né? Esses dois times tinham que... Passaram-se muitos anos. Muitos anos, são tradicionais. A gente sabe que todo mundo tem um carinho enorme pelo Bangu, né? Pela sua história. O América, então, nem se fala. Eu tive a oportunidade de estar lá agora. Um time querido, um time que, poxa, que todo mundo onde você está, todo o América torce para o América voltar, né, a estar numa competição importante, que é estar no Maracanã. Então, eu, mais do que ninguém, torço para que essas equipes tradicionais voltem à primeira divisão, que se estruturem, que comecem a pensar num centro de treinamento, porque isso é a base. Você acha que a SAF é a saída para o América ou para o Bangu? Não sei, garotinho. Não sou muito a favor de SAF. Não, né? Não sou. É o balcão de negócio com resultado imediato. Eu acho que é mais negócio e quem sofre com isso é o torcedor. Entendeu? Então, assim, o Testor é um cara de fora, veio, pegou, assumiu, fez um time, às vezes pagou a conta, tem que estar lá pagando. Mas aí o Botafogo, o torcedor, montou um time bom, foi campeão, vendeu todo mundo e voltou a estaca zero. Ele está errado? Não. O negócio dele é esse. Então, a gente tem que entender. Mas aí... Se o negócio dele for esse e amanhã ou depois montar um time ruim e a cobrança vier aqui no Brasil, ele pega o avião, vai embora e o torcedor fica aqui chorando e vai ficar mendigando várias situações e ele lá no país dele. Então a gente não tem uma...
Eu acho que o que mais pode ser prejudicado numa situação dessa é o torcedor. Sidney, ex-jogador, treinador de futebol, contando história da vida, história do futebol. Hoje no Cheguei Podcast. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Agora, a dica do Garotinho é especial para você que, assim como eu, gosta de viver a melhor idade com tranquilidade e segurança. Por isso quero falar do Capemisa Viva, o seu seguro porque a vida tem de melhor. O Capemisa Viva entende que cuidar de quem a gente ama não tem idade. Enquanto muitos seguros limitam a contratação bem antes, o Viva oferece coberturas para segurados de até 85 anos. Eu sou cliente Capemisa há muitos anos e sei bem a importância de contar com quem entende de proteção. Muita gente chega nessa fase da vida sendo o principal responsável pela renda da família, seja pela aposentadoria, seja ainda trabalhando. Por isso, pensar na proteção financeira de quem a gente ama não é só um objetivo, é uma necessidade. O Capemisa Viva é mais segurança, mais proteção e mais tranquilidade para você e para quem você ama. Então não deixe para depois. Fale com seu corretor ou acesse www.capemisa.com.br. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Eu estou conversando com Sidney Moraes, que foi até pouco tempo técnico do América. O América está de volta a uma competição nacional, que é a Copa do Brasil. Mas ele também, como jogador ou como treinador, você passou pelo Oriente Médio. Eu queria que você contasse, você falou na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. Onde você passou mais sufoco? Na Arábia Saudita, né, garotinho? Como jogador ou como treinador? Como jogador. É. Na Arábia Saudita, eu estava em Portugal, morando num país espetacular, em Braga, comendo bem, vinhozinho, tudo tranquilo. Aí apareceu a oportunidade para ir para a Arábia Saudita. Fui para Damam, uma cidade que é perto de Bahrein, que fica 30, 40 quilômetros de Damam, né? E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu tive que fazer foi entregar o passaporte para os diretores do clube, né? E ficar sem o passaporte. É hábito deles. É hábito deles. Então, fiquei um ano lá, né? E final de ano, Natal, Réveillon, todo mundo comemorando no Brasil. Pagava em dia? Pagava em dia, né? O meu clube era um clube diferente também, era xiita, né? Uma religião deles. Que muito rigoroso, sabe? Teve no meio do treinamento, acabava o treinamento, estava no meio do treinamento e tocava a sirene, tinha que parar para poder rezar. E a gente ia pro vestiário, respeitava. Então, experiência única, garotinha. E você era o único brasileiro? Eu era o único brasileiro e tinha um colombiano e um tunisiano. E tinha um preparador físico argentino e o tradutor que ficava para poder nos ajudar, né? Então, assim, foram várias experiências, o mundo árabe é diferente. Você ficou lá? Fiquei um ano lá. E aí... Custou a passar, né? Custou a passar. Porque lá a gente é acostumado no Brasil, né, em Portugal, a estrutura, né, garotinho? Porque, primeiro, chegaram lá, me deram uma mala com dois uniformes, 2 camisas, 2 shorts, 2 meião. E eu tinha que levar o material, usar o material, depois guardar o material, levar para casa, lavar e voltar. Porra, aqui no Brasil a gente é acostumado com 3 roupeiros, uma mordomia danada. Imagine, você ganhando bem no mundo árabe, chega lá, você tem que fazer isso. Levar, lavar sua roupa e voltar, e no outro dia, se esquecer, fica sem treinar. Então, foram várias experiências, né? No vestiário, por exemplo, os caras não trocavam de roupa e ficavam nu. Os caras iam para trocar de roupa ou ia cada um no seu banheiro, né? Ia lá, trocava com a toalhinha, trocavam e pronto. E a gente é acostumado com outra coisa no Brasil. Então, me lembro até hoje que a gente um dia ganhou um jogo lá e eu comecei a botar uma música brasileira, comecei a sambar, brincar com os caras. E aí? Pra quebrar um pouco a rotina, deixei a toalha cair de sacanagem. Aí os caras começavam, Sidney, tá olhando, mas a mãozinha tava assim. Era o manja, né? O famoso manja. Era o manja que a gente sabe que tem no brasileiro no Brasil, né? Então, assim, foram experiências muito boas que Isso eu vivi na lá, Arábia Saudita. E nos Emirados, teve sufoco? Porque lá é mais aberto. É mais aberto, né? Foi a época que estava abrindo, né? Já tinha... Você ficou onde nos Emirados? Nos Emirados eu fiquei em Abu Dhabi, que é o lugar de Abu Dhabi, né?
Que, na verdade, né, Dubai foi a cidade que todo mundo conheceu rapidamente, que abriram para o turismo. Mas, na verdade, a capital dos Emirados é Abu Dhabi. Né? Então, eu morei lá, morei em Dubai também, fiquei. E lá era mais relaxado, por quê? Porque o país já mais flexível. As próprias mulheres têm mais liberdade. As próprias mulheres têm mais liberdade. Então, você tem uma qualidade de vida melhor, porque... Chegou a pegar a Parreira e Zagallo de treinador lá? Não. Parreira eu peguei no São Paulo, depois de 94, na Copa, no São Paulo. Então, assim, na Arábia Saudita, eu peguei até a situação, porque você não podia misturar com família. Então, você ia num café, ia num restaurante, era família para um lado e homem solteiro, né, sentava no lado oposto. No shopping, teve momentos que era o shopping também. Era só no momento, horário para família. E você que estava solteiro, você tinha que sair do shopping, não tinha aquele horário, não poderia estar dentro do shopping. E não tinha como namorar lá, não? Não tinha como namorar, não tinha como nada, né? Então, assim, tinha que respeitar, porque são muito rigorosos. Quanto tempo você ficou nos Emirados? Fiquei 1 ano também. 1 ano também? 1 ano também. Então, assim... Na Arábia Saudita, quando tinha uma mulher árabe, eu morava num flat, né? E quando tinha uma mulher árabe, eu não entrava no elevador, entendeu? Eu esperava ela descer, para depois chamar outro elevador, para não estar no mesmo ambiente que uma árabe. Em questão de respeito, para evitar qualquer tipo de problema, né, que poderia acontecer. Então, assim, aprendi muito, garotinho, muito em questão de vida, em questão de organização, em questão de respeito, né? Em respeitar isso, era 5 ou 6 rezas ao dia. Naquela época, era a época do MSN, do computador, a internet não era tão fácil. A gente tinha que descer no saguão do hotel. Bom, o futebol já era muito profissional? Não. Todos eles tinham a sua profissão? Tinha a sua profissão. E os treinamentos à noite, né? Por causa da temperatura, 40, 45 graus. Na hora do Ramadã, na época do Ramadã, aí mudava para 10 horas da noite, porque os caras ficam sem comer. Aconteceu de, por exemplo, você está treinando, tem que parar para rezar? Tem, direto. Né? Tinha que parar para rezar, os caras paravam, ia para o vestiário, tinha que respeitar. A gente no começo, eu particularmente no começo, ficava muito grilado com isso, mas respeitei e procurei me adaptar, porque eu acho que assim... Eu acho que a gente tem que... É disciplina, né? A gente tem que adaptar, chegar no local e tentar se adaptar o mais rápido possível. Claro que algumas coisas a gente sofre, né, garotinho? Eu sofri, me lembro até hoje, quando eu cheguei, o primeiro jogo meu, eu comecei a passar mal, porque tinha o prato tradicional dele, aquele prato grandão, né, cheio de arroz, e tinha o frango ali, que eles colocam no meio, e aí mandaram eu sentar do lado para dobrar a perna e começaram a comer com a mão, né? Fazia assim, para comer com a mão, coloca, põe a mão... E mandando eu comer lá e me colocando o frango da mão deles na minha. Então, assim, foi um processo, né, de adaptação que a gente, no comecinho, a gente sente um pouquinho. Mas depois a gente pensa nos dólares e a coisa vai. Aí funciona. Aí funciona, né? Sidney está contando a história de vida dele hoje aqui no Cheguei Podcast. Você também pode mandar sua pergunta aí pelo chat do YouTube e não se esqueça de se inscrever no canal, mandando aí o seu like e principalmente compartilhando para geral e ativando o sininho para saber as próximas atrações. Segunda-feira tem o Segundona Resenha do Garotinho, às 5 da tarde comigo, JP Escofano, e também o Léo Pinheiro, ele que é da Transamérica, vai trocar figurinha com a gente. Super Saudável Shop, o seu shopping de saúde. Entrou um QR Code na tela, né? Tudo agora é QR Code, né? Até cardápio de restaurante. Eu prefiro o cardápio impresso, mas alguns QR Codes são muito úteis para descobrir vantagens e promoções ótimas. Podem até mudar a nossa vida. É o caso desse QR Code. O code do Super Saudável Shop, que está na tela. Nele você encontra o melhor preço de produtos de qualidade para a saúde e bem-estar de modo geral.
Para você que tem diabetes ou tem alguém na família que tem diabetes, o Super Saudável Shop é especialista no assunto e traz desde as tiras de glicose tradicionais até a tecnologia do Smart, com monitoramento contínuo via Bluetooth, 24 horas por dia, deixando você sempre seguro, seja a sua diabetes tipo 1 ou tipo 2. Enquanto você assiste o filme do Smart Mad Levison, eu recomendo que você aponte seu celular para o QR Code, entre no site e cuide da sua saúde. A diabetes é uma briga. É luta com docinho, pão francês, contra aquela dose a mais na sexta-feira, luta contra a glicemia sobe quando despenca. É luta de dia, de noite, de madrugada. Até minha filha de 2 anos já entrou na luta. E sabe como resolve essa luta? É aqui, ó, no braço. Monitore sua glicemia 24 horas automaticamente com a tecnologia Smart. Seja Smart. Sidney Moraes, ex-jogador, treinador de futebol, futuro comentarista, coleguinha, está aqui hoje. Se tiver uma oportunidade, eu vou ainda com um professor desse, hein? Com direcionamento desse, eu vou, hein? Qual foi a maior lição que você trouxe de jogador para treinador? De jogador para treinador? Eu acho que uma das coisas que mais me chamava a atenção quando tinha um técnico que falava uma coisa e executava ela. Eu acho que a gente teve muitos técnicos naquela altura que jogavam melzinho e fazia a coisa totalmente diferente daquilo que ele pregava, principalmente, né, direcionado ao grupo. Mas o jogador sabe sacar, né? O jogador pega, né? Demora um pouco, mas pega. Então, isso foi uma das coisas que eu falei, isso aqui de maneira nenhuma. Eu acho que a postura do técnico tem que ser direta, tem que ser papo reto, tem que direcionar diretamente com o jogador, porque o jogador gosta disso, gosta desse olho no olho, por mais que ele saiba que às vezes o cara não gosta dele, que tem outra opção, que tem outras escolhas, mas o cara respeita esse cara por isso. Então foi uma Agora, das coisas você que eu conhece bem, viveu na Europa, o Ancelotti como treinador de clube. Ele nunca treinou uma seleção. Qual é a diferença e a dificuldade que ele vai encontrar? Eu acho que dificuldade ele não vai ter nenhuma nesse sentido, sabe, Barotinho? Eu acho que ele veio muito preparado, ele tem uma equipe muito bem preparada. Foi igual quando anunciaram o Ancelotti. Aí todo mundo dizendo assim, não, o Ancelotti vai pegar o Cafu, vai pegar o Kaká, que trabalharam com ele. Aí eu até fiz um vídeo e disse, ele não vai pegar ninguém, ele tem uma equipe do lado dele muito capacitada. Onde ele trabalhou, a equipe de trabalho dele, ele não vai abrir mão, é sempre a mesma. Porque são pessoas de confiança, são pessoas que têm o respaldo dele e que sabem o jeito que ele gosta de montar. Então, eu acho que o Ancelotti, como estrangeiro, ele foi uma escolha excepcional pela grandeza que ele é. Eu acho que foi muito bom o Ancelotti em termos de currículo, mas acho também que se fosse para escolher um estrangeiro que estivesse no Brasil, teria que ser o Abel, por tudo que ele fez, por merecimento, pelas conquistas, porque o Abel vem fazendo um trabalho espetacular no Brasil e nós temos que respeitar. E é um cara que tem o respeito. Mas que eu não acho, assim, do técnico estrangeiro na seleção brasileira? Eu acho que na hora do hino, o coração não vai bater da mesma forma que um brasileiro. Então, isso é uma coisa que me pega. Porque a gente teve grandes técnicos que as pessoas têm que respeitar, os técnicos brasileiros que foram campeões. Muitos técnicos brasileiros, como o Zagallo, como o Parreira, como o Joel Santana, abriram o caminho para nós no mundo árabe, principalmente para jogadores e treinadores. Tiveram uma conduta espetacular, abriram um caminho. Eu acho uma covardia quando falam dessas pessoas que estão ultrapassadas, que não tinham capacidade, que o europeu é melhor que o técnico brasileiro. Eu acho que tem bons técnicos no Brasil, como tem bons técnicos na Europa, mas maus técnicos lá também e aqui também. Agora, o que eu levantei a bola para você analisar é que trabalhar o dia a dia num clube é uma coisa. Trabalhar na seleção, nessa fase das eliminatórias, por exemplo, que é cata-cata, você não tem tempo para treinar. Diferente. É bem diferente. É bem diferente. Eu sou do tempo que você pegava a base do
Botafogo, do Santos, aí formava um grupinho. Hoje, como você hoje não pode fazer isso, ou não tem como fazer isso, você não tem conjunto. Por exemplo, a Argentina. Os times argentinos podem estar mal, mas a seleção argentina é sempre aquela ali, Sempre o que ela padrão. não tem condição de fazer 2, 3 seleções Não. do mesmo nível como nós. Não é isso? É isso. É. Não, eu acho que isso é muito pouco tempo perto da seleção brasileira, né? Perto do Mundial, que é a Copa do Mundo. Ele vai ter, igual você falou, uma dificuldade nesse sentido, mas ele já começou a esboçar a seleção dele. E eu acho que ele não vai mudar muita coisa, garotinho. Não. Não vai. Ele já tem, na minha visão, ele já está definido muitos jogadores, principalmente do meio para frente. Você não acha que ele está sentindo, que o torcedor está sentindo, que a gente não vai contar com o Neymar? Você quer sinceridade? Eu acho que ele não conta com o Neymar. Porque o que a gente tem que levar em consideração, garotinho, é o seguinte, na minha visão. O Neymar foi o melhor jogador do mundo, que encantou o mundo, jogando numa função como ponta esquerda, antigamente se falava, hoje como extremo esquerdo. Beleza? Foi quando ele fez o trabalho dele no Santos, Barcelona e PSG. Ronaldinho Gaúcho foi naquele cantinho também. Saiu daí, ele passou para o mundo árabe, para o Hilal. Teve a infelicidade de machucar, não jogou. Voltou para o Santos. Quando ele me volta para o Santos, o técnico do Santos não usou ele mais nessa função como extremo e ponta esquerda. Usou ele em outra função, outras funções, melhor dizendo, como camisa 10 centralizado, como segundo atacante ou até mesmo no jogo como primeiro atacante. A pergunta que eu deixo é o seguinte: será que o Ancelotti vê o Neymar jogando como camisa 10 ou segundo atacante ou o atacante centralizado, resolvendo o problema dele na seleção brasileira? Será que é o jogador que ele deseja no time dele? Não sei. Entendeu? Então, assim, se a gente pegar o extremo direito, nós temos Estevão e Luiz Henrique. Se a gente pegar o extremo esquerdo, nós temos quem? Rodrigo e Vini Júnior. Se a gente pegar o centralizado, nós temos o quê? João Pedro, que está no Chelsea, está arrebentando. Foi meu jogador no Fluminense aqui, quando eu tive com o Oswaldo Oliveira de auxiliar. Nós temos o Caio Jorge, que é a maior surpresa que a gente tem, positivo, tem força, tem velocidade e faz gol. E novo. Tem o Richarlison, que o Ancelotti gosta, que a gente sabe que, querendo ou não, é um homem de referência. E aí a gente vem para o meio campo. A volta do Paquetá e o Rafinha, que ele já testou como camisa 10. Taticamente dizendo, se ele jogar com 2 volantes um ao lado do outro, esse camisa 10 centralizado, que é uma função que tem que ter muita dinâmica. O Paquetá é um jogador que é técnico e um jogador que é fundamental, ao meu modo de ver, para a seleção brasileira. Porque ele não joga só como meia. Se você mudar o losango, se você colocar, taticamente falando, sair de 2 volantes, um ao lado do outro, e colocar um tripé no meio campo, ele joga pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e até mesmo numa eventualidade, quando a seleção estiver perdendo, se quiser, como primeiro homem. Não vai ter marcação, mas tem uma qualidade técnica muito grande para alimentar os seus meias. Então é um jogador, na minha opção, que vai ser convocado facilmente pelo Ancelotti, porque não tem. E a característica dele como meia, ele tem uma coisa primordial, que é o quê? Ele chega na área, pisa na área, né? Sempre finaliza de fora da área. Então, assim, eu tenho uma desconfiança que o Ancelotti tá de olho no Neymar. Eu acho que ele tá botando o melzinho, porque ele teve a primeira chance de convocar. Mas o Neymar já sentiu isso. Eu acho que ele sentiu. E depois teve vários cortes na seleção brasileira e ele não convocou o Neymar. O cenário, garotinho, o meu modo de ver, era muito positivo pro Neymar. Vou trazer o Neymar, vou colocar o Neymar no Maracanã contra um Chile que não faz medo em ninguém, com todo respeito ao Chile. Em casa, oportunidade de ouro para fazer uma graça, para jogar, para fazer um gol e para sair o cara da seleção brasileira. Mas a gente não viu isso. Não viu. Porque o Ancelotti também, pelas informações que eu tenho, porque conheço vários jogadores, né, jogaram comigo, amigos que jogaram com ele no Milan. E é um cara muito de grupo também. É um cara que você vê na primeira convocação, ele querendo sentir os caras. É um cara humilde, um cara que gosta também do ambiente e acha que o ambiente é fundamental. Eu, Sidney,
Gostaria que o Neymar voltasse à seleção e voltasse à Copa do Mundo. E quem sabe aí conseguisse um título, porque ele seria coroado pelo grande jogador que ele foi e que ele é. É o Sidney, ex-jogador, ex-treinador, aliás, treinador ainda e futuro comentarista que está batendo bola comigo no Cheguei Podcast. Alô, galera que adora um bom drink. QN Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. Com a QN na mão, é golão, golão, golão. É ou não é, Walter Ribas Júnior? Aí, Bananinha entra na área. A galera que curte uma festa, Bananinha Mineira, docinha na boca e forte do jeito que ninguém esquece. Bananinha Mineira, a dose certa de diversão. Alô, Charlie Menezes, super giro. Olha o cheque mate aí. É a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Cheque mate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. Aí o Luciano Araújo lembra, olha, esquece do Saif não. É a bola da limpeza, subindo para o norte fluminense, driblando as manchas e avançando para a Serra Azul, marcando um golão, 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 deixando a nossa cidade cada vez mais maravilhosa. Saif, mais economia para a sua vida. O Alexandre vai entregar aí a... Obrigado. Presente da Super Giro, com todos os produtos aí, e a Saif também, através do Luciano Araújo. Agora, ping-pong com você, rapidinho. Pode, aqui, pode deixar aí, aí embaixo. Aqui Isso. Aqui. Rapidinho. Sidney Moraes, um orgulho. Meu pai. Um arrependimento. Um arrependimento? Ah, não jogar em outros clubes no Rio de Janeiro. Um sonho realizado. O nascimento das minhas filhas. Um sonho não realizado. Jogar uma Copa do Mundo. O momento mais feliz da carreira de jogador. Quando fui campeão. A maior tristeza da carreira. Quando machuquei meu joelho em 99, em 2000, para poder ir para a Olimpíadas. O gol mais marcante. O gol mais marcante? Um Fluminense. Inesquecível. Fluminense e Palmeiras. Melhor elenco que trabalhou. No São Paulo. Torcida mais difícil que enfrentou. Corinthians. Definir Sidney Moraes em uma frase. Cara tranquilo. Obrigado, Sidney. Desejo todo sucesso para você e quero vê-lo na vitrine, seja como comentarista, seja como treinador. Você não pode abandonar o futebol. Eu que agradeço a oportunidade, uma honra poder estar aqui. Sou seu fã demais, você não tem noção. E foi um privilégio participar com você. Obrigado. Ótimo final de semana para você. A gente se vê segunda-feira, 5 da tarde, segundona. Até lá.